E a gente está com o nosso Marco Zero falando nessa semana, né, meu caro Paulo Bogler, justamente de Foz do Iguaçu, do aniversário do município, Foz que vem de ciclos em ciclos da economia, né? Isso mesmo, Moacir. Como a gente falou no início do programa, o aniversário da cidade, a cidade é o assunto principal que a gente traz hoje no programa, e a cidade que completa na próxima quinta-feira 107 anos de emancipação e que tem uma longa história aí para trás, muito antes, né, do seu ato inaugural aí em 10 de junho de 1914, porque já havia experiência humana, já havia ocupação humana nesse pedaço geográfico aqui do mundo, bem antes da formação aí da sua colônia militar, que deu fundamento para esse município que hoje a gente conhece como Foz do Iguaçu. Mas nós, para falar sobre esse passado não muito distante, desses ciclos econômicos que você enumera, mas também das perspectivas de futuro e o local, o momento em que a gente está hoje na cidade, nós convidamos o matemático, estatístico e sociólogo Luiz Carlos Cossar, ele que não é de hoje, vem de há muito tempo fazendo reflexões e lançando ideias sobre o desenvolvimento da cidade, as perspectivas econômicas de Foz do Iguaçu, e ele participa do programa desse sábado, já está aqui conosco. Bom dia, Cossar, seja bem-vindo ao programa, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia aos ouvintes e aos telespectadores, é um prazer estar aqui, agradeço, e estou aí à disposição. Está saindo bem o som? Sim, tá ótimo. Sim, tá ótimo. Ô, Cossar, vamos contextualizar então um pouco. A cidade viveu importantes ciclos econômicos, né? Quais são eles? Quais foram eles? O que você resgata aí desses períodos pra gente? A gente tem que entender assim, que Foz do Iguaçu era uma cidade do interior, como qualquer outra, apesar de uma fronteira, e ela teve a sua explosão significativa e o conhecimento no mundo inteiro e aqui no Brasil, não só pelas cataratas, mas para a grande explosão que foi a partir de 1975, que foi a construção da grande obra Itaipu. Para você ter uma ideia, nessa obra foi empregado 40 mil pessoas. Você imagina o que é 40 mil pessoas vindo para uma cidade de 35 mil. Se imagine todos os outros setores, o que é economia? São 40 mil pessoas recebendo salário todo mês. A explosão que houve em Foz do Iguaçu. Então, em apenas 10 anos, cidade de 35 vai para 140 mil pessoas. No término da grande obra, os mercados, como aqui no Brasil, a economia fechada, explode Cidade Leste, né? Que a gente chama do ciclo do comprismo, em vender quinquilharia do Oriente para todo o Brasil. Então, Romaria do Brasil vinha de todo quanto é lugar desse país. Milhares de pessoas vinham toda semana, né? De novo, a cidade sofreu um outro upgrade, quer dizer, voltou aí hotéis, restaurante, enfim. A cidade viveu outro momento. São dois momentos que definiram exatamente uma cidade de 35 mil habitantes em 1975 para, no início do ano 2000, ter 260 mil habitantes. Então, se imagine a transformação que teve no território de Foz do Iguaçu, em todos os sentidos. Lógico, viram uma cidade, parecia atrair gente do Brasil inteiro, empresários e todos. Vinham investir em Foz do Iguaçu no sentido que achavam que a cidade seria, né, um crescimento vertiginoso, como muitos especialistas diziam, até que o próprio IBGE, em 2005, 2006, se não me engano, projetava 300 mil habitantes de Foz do Iguaçu. Em 2010, ela projetava para quase 400 mil habitantes. E, na verdade, isso não ocorreu, devido ao fato simples. Aqui era apenas um lugar onde se movimentou a construção de uma obra, terminou a obra, o pessoal foi embora. A Muamba também encerrou, como também encerrou o ciclo de exploração do leste do Paraguai, que são os brasiguaios, que na verdade depois se fixaram lá e acabou. Então todo esse processo
trouxe um volume de recursos, gente, investimento para Foz do Iguaçu, que isso ainda está na mente, nos corações e mente de muitas pessoas, aquela cidade pujante. Então, a partir de 2010, 2006, 2005, começou um refluxo. Foz do Iguaçu, você tem uma ideia, em 2010, no ano 2000, tinha 260 mil habitantes. 20 anos depois, ela tem 260 mil habitantes. Então, significa o seguinte, que houve um êxito muito, mas muito grande de capitais, de pessoas que foram embora de Foz do Iguaçu. E até agora, Foz do Iguaçu não arrumou ainda um ramo. Ora fala um ciclo de saúde, outra educação, ora falam uma coisa, agora obras estruturantes. Nada disso. Porque o que é fundamental numa cidade, e ela cresce, e cresce de maneira constante, e de forma que agrega valores, renda, olha exemplo de Medianeira. Então, uma cidade que tem um parque industrial, assim, Cascavel, assim, Toledo, você veja que a continuidade de crescimento deles é constante. Eles não sofreram esses abalos. Nós não vivemos nesse momento um ciclo econômico novo, diferente desse do comprismo, ou da construção da obra, ou do extrativismo como lá atrás. Não dá para dizer que a gente vive um momento que o turismo seja esse nosso novo ciclo, com suas variantes, turismo de meio ambiente, de natureza, de esportes e tal. Como que você avalia isso? Veja bem, o turismo, a gente está olhando agora, apareceu a pandemia. Então, a pandemia, todos os analistas no mundo inteiro falam que o turismo é a última a voltar à normalidade. E com restrições. Então, qual que era a grande atração de Foz do Iguaçu? Sempre foi a grande atração. Mesmo depois dessa queda, de problemas, é o seguinte, a Foz do Iguaçu era a atração. Era a Cidade Leste, Argentina, e é lógico, a Itaipu e as Cataratas. Só para você ter uma ideia, esse tempo eu fiz um estudo, eu chamava turismo de feriadão, esse feriadão prolongado. E o estudo que eu fiz, os turistas que vieram aqui no final de semana lotaram as cataratas, deixaram 12 milhões de dólares. No Paraguai deixaram 300 milhões de dólares. Então, Foz do Iguaçu, mesmo com esse turismo, ainda não adaptou para aproveitar, como diz assim, a renda desse pessoal. Esse pessoal vem aqui e gastou, foi do outro lado. Então, a gente começa a ver assim, o que precisa para Foz do Iguaçu. Por exemplo, agora veio a segunda ponte. Ótimo. A segunda ponte aí vai trazer um novo, não surto de desenvolvimento, vai ser assim, facilitar esse trânsito entre Brasil e Paraguai. Até então nós éramos um ponto de encontro. Daqui a pouco nós vamos virar um ponto de passagem. Por quê? Porque o fluxo entre Brasil e Paraguai vai ser mais ágil, mais rápido. Então, toda aquela estrutura que você vê aqui na região de Três Lagoas, que os caminhoneiros paravam, ficava ali toda aquela estrutura para dormir, enfim, fazer o despacho aduaneiro, de repente não vai ter mais. Então, muitas vezes, tem que olhar, por exemplo, Foz do Iguaçu. Então, essa ponte pode tornar Foz do Iguaçu um ponto de passagem. Quanto ao turismo, a duplicação da rodovia das Cataratas, e se a gente olha e sobe um pouquinho mais e vê vamos supor assim, um olhar mais de cima, você vê que a costaneira do lado da Argentina está totalmente preservada. Do nosso lado aqui, nós estamos praticamente fazendo uma coisa de loucura, loteamento indiscriminado. Nós estamos culpando uma das partes mais fantásticas que é esse lado aqui da beira do Rio Iguaçu, que poderia, a Avenida das Cataratas, ser um grande boulevard, e não uma rodovia de autopista. Por exemplo, o aeroporto. O aeroporto está lá agora com 2 pistas, acho que vai melhorar o fluxo. Imagine a hora que vim 500 mil pessoas no final de semana. Esse é mesmo. Por que não fizeram pela Avenida Felipe Vanche a saída do aeroporto? Então, essas coisas, então muita gente aplaude certas coisas, não entendendo o que é a riqueza da cidade. A riqueza da cidade é realmente o turismo, eu acho que fundamental, a cataratas, mas ali não era para liberar esses loteamentos indiscriminadamente.
Era a região para os grandes resorts, para os grandes hotéis. É só olhar o que a Argentina está fazendo. Não precisa ser muito, é só imitar o que eles estão fazendo. Aqui você vai criar um fluxo daqui a pouco de gente e de coisa. Então pode fazer duplicação, triplicação. Não vai resolver. Ô, Sérgio, você tocou na pandemia, né? A gente já está no 15º mês da pandemia e a vacinação caminhando muito lentamente, né? A gente tem 10% dos iguaçuenses vacinados com a segunda dose, que é o ciclo de imunização, e Foz do Iguaçu é tida como uma das cidades mais impactadas economicamente do Paraná e talvez a última a se recuperar desse chacoalho todo aí provocado pela pandemia. Estamos falando das perspectivas econômicas e sociais, né, e sanitárias ainda, de saúde pública, né? Por que a gente tá tão vulnerável a esse tipo de fator externo? Por que fomos os mais impactados, os municípios mais impactados, falando de geração de emprego, de desenvolvimento? Não, mas tem um dado que é mais interessante, eu acho que não só impactado, mas é o município no Paraná, fazendo o cálculo por 100 mil, é o maior número de mortes por 100 mil. Hoje já estamos à base de quase 200, quase 300 Mortes por Covid. mortes por Covid. Então, um município ainda que morre muita gente. É maior que o Paraná, maior que Curitiba, a cidade que mais morre no Paraná por Covid é Foz do Iguaçu. Então, veja o seguinte, então, todo esse processo, por ser uma fronteira, vamos colocar por ser uma fronteira. E sendo uma fronteira, você não tem muito controle. Então, aqui passa. Porque, veja bem, por mais que não venha um visitante, não venha um turista, mas o transporte continua. E o efeito do transporte é o vírus. Você sabe que o vírus, ele trafega com pessoas. É o movimento das pessoas que faz a disseminação do vírus. Ele contagia como ele. Então aqui não parou esse trânsito. Então você ainda vê caminhões, fila. Então, Foz do Iguaçu, por ser uma cidade encurralada nesse sistema, você vê que a Argentina fechou literalmente, mas não deixou de passar transporte. Cargas. Então, o que acontece? A cidade é vítima também desse processo. Então, quando a gente vê que, por exemplo, o que mais choca em Foz do Iguaçu, o que é mais impactante, e aqui não são dados da própria Receita, são mais de 60 mil pessoas recebendo auxílio emergencial. Significa que a cidade tem um contingente muito grande de pessoas que estão passando por dificuldade e mais dificuldades ainda. Então, nós temos uns índices de pobreza aqui que tendem a aumentar, que, na verdade, esse pessoal vivia de auxílio ao compra do Paraguai, ao turismo, enfim, toda a cadeia que o turismo movimentava, que esse dinheiro movimentava, alimentava todo esse pessoal de uma forma ou de outra. Então, hoje nós temos esse pessoal ou estão indo embora, ou estão reclusos, ou vulneráveis ao aumento da contaminação. Agravou ainda mais entre os informais, trabalhadores sim, informais. E isso pode agravar mais ainda, porque essas pessoas, elas, primeiro que estão empilhadas na periferia, né? Estão empilhadas ali nas habitações. Eu até estava me lembrando que quando a Itaipu veio, e o loteamento do São Francisco, que foi feito por 1, 2, 3, os lotes eram de 400, 500 metros quadrados. Região do Morumbi. Região do Morumbi. Hoje estão fazendo uma casa de 180 metros quadrados de terreno, uma em cima da outra. Então, quer dizer, é uma tendência que hoje a pandemia está dando uma grande lição para nós. O empilhamento e a contaminação, vamos pegar, por exemplo, um prédio, seja de gente rica, classe média, seja o que for. Vamos supor que um prédio aí tenha 40 famílias morando, 4, 100, a família vai dar 100 pessoas. Elas têm uma área comum, que é o elevador, que tudo. Então vamos passar ali, é o tipo de um corredor polonês, não importa a entrada. E o vírus, se você põe em contato, então é uma ameaça para todo mundo. Agora tu imagina essas periferias que as pessoas não têm espaço, estão encurraladas, né? E isso é um outro agravante. Então, muitas vezes a gente fica pensando que Foz do Iguaçu é vulnerável e está com esse maior índice de 100 mil habitantes. Se eu não me engano, chega quase a 300, quando Curitiba tem 150 por 100 mil habitantes. Quer dizer que essas desigualdades que a gente carrega
e falta de planejamento de antes da pandemia, Sim. nesse momento emergencial de saúde pública, isso se amplificou ainda mais, Muito mais. sacrificando os mais pobres. Sacrificando mais pobres, matando os mais pobres, não vamos matando até porque, veja bem, além da fome, além de todas essas coisas, e eu acho engraçado que, na verdade, nós estamos vivendo um momento difícil. O Estado, eu sempre falo assim, o Estado que nós estamos vivendo, os governos, eles, no modos que vieram trabalhando nos últimos anos, criação de leis e regras e todo esse arcabouço que eles criaram aí, eles fizeram que 50% do consumo seja o imposto que eles arrecadam. Então, tudo que se arrecada, 50% vem do consumo. Não adianta você dar R$150 para uma pessoa, se 75 volta para o governo. Então, esse efeito, que aí querem reforma tributária, esse efeito é devastador no mais pobre, nos mais vulneráveis. Então não adianta dar cesta básica, não adianta, porque na verdade a conta de luz dele, é a conta de água, tudo isso está agora crucificando esse pessoal. E a gente não vê nenhuma medida nesse ponto. A gente vê paliativos. Por exemplo, que nem essas medidas aí de contenção, abre e fecha, esse tipo de coisa aí, esse efeito sanfona, que não resolve coisa nenhuma. Na verdade, o que acontece? Lá para os vulneráveis isso não existe. Esse decreto é para a classe média obedecer, não sai, vai. Então pega a festinha ali. A grande parte, se você vai na periferia, eles são obrigados a ficar em se dispor, porque o ganho deles vem do movimento deles. Eles não têm nenhuma reserva, eles não têm nenhuma, como diz assim, renda, eles não têm nada. Então eles têm que sair de uma forma ou de outra, sair, se movimentar. Então, para eles lá, esses decretos do prefeito, não funciona. Então a gente fica olhando o seguinte, nós temos ainda uma situação difícil, independente do novo ciclo que vem para Foz do Iguaçu, eu acredito que o novo prefeito, e aí por ser uma cidade de fronteira, por ter toda essa importância de geopolítica, por ter Itaipu, por ter as cataratas, por ter ser um ponto realmente nodal na América Latina, aqui é a divisão entre a América Portuguesa e a América Espanhola. Esse ponto nodal aqui, eu acho que não adianta pegar, eu acho que o grande feito que deve fazer, eu sempre falo o seguinte, o SAMEC, em 2003, ele fez uma mudança na missão do Itaipu. Então, o Itaipu passou de só produzir energia, a responsabilidade socioambiental. De lá para cá, foram 15 bilhões de dólares a sobra. 7 bilhões de dólares para o Paraguai e 7 bilhões de dólares para o Brasil. Quando você viu o Paraguai, que o custo do Paraguai hoje é 18%. O custo para você investir no Paraguai, o custo no Brasil é 40%. O Paraguai está recebendo investimento, cada vez mais investimento. Isso aqui vai... A tendência é melhorar cada vez mais do outro lado. E aqui, o que foi feito com esses 7 bilhões de dólares? Ficaram fazendo puxadinho para cá, para lá, fazendo rodovia, fazendo pontinha, fazendo coisa, mas não resolveram a essência, que lá, que a gente tem que também dar a mão palmatória, que Cascavel, que Toledo, resolveram coisa permanente. Fizeram com a cidade cresce, fizeram empreendimentos da iniciativa privada que desenvolveu a cidade. E aqui fica fazendo puxadinho, faz não sei o que lá, faz não sei o que, melhora a vila A, melhora não sei o que, e não criaram, que são 70 mil de vulneráveis. Por isso que você pega os dados, e às vezes as pessoas não querem ter, no ano 2000, nós tínhamos 260 mil habitantes. No ano 2021, nós temos 260 mil habitantes. Então a cidade estagnou. Então, o que gera desenvolvimento numa cidade? É investimento em pessoas. Se você está perdendo, que a mão de obra, que é o que faz a economia girar, trabalho, está indo embora, aí você vê um dado fantástico. Então, Foz do Iguaçu, surgiu notícia, está vacinando pessoas de 55 anos. Nossa. Foz do Iguaçu é um grande volume de pessoas. Se você pegar o número de nascimentos de Foz do Iguaçu e de Cascavel, é igual. De nascimentos. Se você pegar, por exemplo, então, e veja bem, o que foi embora de Foz do Iguaçu? É a pessoa de idade produtiva.
Então, essa vacinação agora vai ser mais rápida. Então, os jovens, pessoas, Jovens adultos. jovens estão indo adultos embora. que tinham possibilidade de criar riqueza, gerar riqueza, foram embora. Ô, Cossar, e por falar nisso, emprego, você tocou, você estuda há muito tempo o comportamento do emprego e tal. A gente tem aí 2 meses seguidos em Foz do Iguaçu, segundo o CAGED, de geração negativa, saldo negativo de emprego. Se pegar os últimos 12 meses, a coisa fica pior ainda, né? Quais os motivos dessa dificuldade? O que a gente não está fazendo que outras cidades, como você citou aí, fizeram, a ponto de perder tantos postos de emprego e não ter uma perspectiva de melhora? Você olha aqui, quando você olha para a região oeste aqui do Paraná, você vê a CIS, você vê todas elas estão com grande investimento. De quem? Das cooperativas. Nós estamos do lado das cooperativas. Nós demos as costas para o oeste, que está bombando Cascavel, Toledo, toda essa região. Nós demos as costas para. Nós não fomos capazes de se agregar com essa riqueza que eles estão gerando lá. E nós ainda ficamos preocupados com segunda ponte, com perimetral leste, nós tivemos que procurar, sabe o quê? É associar eles nesses projetos deles. De que forma? Rapaz, aqui cabe qualquer tipo de... Vamos pegar uma ideia que eu tô... Todo esse pessoal, todo esse movimento ali econômico que produz a proteína animal, exporta para o mundo inteiro, porque o Foz do Iguaçu não se associa a eles e cria aqui uma grande produtora por exemplo, de insumo para eles, por exemplo, de embalagem. Você gera uma indústria de 5 mil trabalhadores. Então você tem que criar, se agregar com eles, porque eles vão embora, estão indo e cada vez mais vão crescer. E nós ficamos dependentes aqui dessas ilusões. Segunda ponte, perimetral leste, não sei o quê. Itaipu. É todo dia elogiando Itaipu e todo dia dizendo que foi pego droga, foi pego isso na cidade. A cidade ela tem que parar com isso, ela tem que se integrar no que é bom. O oeste é excelente, Santa Terezinha para frente está funcionando. Por que os nossos prefeitos, nossos deputados, não conseguem fazer uma aliança? Está vendo no Brasil, no mundo inteiro, você abriu, essas alianças acontecem. Então, Foz do Iguaçu vai perder mais gente. Vai perder mais pessoas. Vai cada vez ficar uma situação mais difícil. Muito bem, Cossar, para a gente finalizar, para onde caminhar, quais os desafios aí para a gente diminuir a desigualdade social que você apresentou aqui, desenhou para a gente, que é patente em Foz do Iguaçu, gerar empregos, criar uma cidade mais próspera para que ninguém mais precise ir embora por falta de oportunidades em Foz do Iguaçu? Eu acho que a primeira coisa é se integrar com o oeste. Existe forma, existe uma coisa. Não tem que dar mais as costas para o oeste. Quer dizer, só para você dar um dado, enquanto Cascavel, por morte por 100 mil, tem 158 pessoas por 100 mil, Foz do Iguaçu tem quase 300. Morte do Covid. Então veja assim, a integração com o oeste seria isso um primeiro passo para fazer Foz do Iguaçu participar desse boom de desenvolvimento. Está acontecendo aqui do nosso lado, não é do outro lado. Outra coisa que eu acho isso interessante, também olhar o que está acontecendo no Paraguai. Não olhar o Paraguai quando o Paraguai está recebendo investimentos pesados de indústria, de uma série de outras coisas. Maquilas. Então, então, essa integração, Foz do Iguaçu, precisa primeiro cuidar. Eu acho que é que eu digo assim, uma cidade ela é fundamental pelo seu território e pelas suas pessoas. Tem que cuidar mais das suas pessoas. Senão ela vai perder gente. E quando se perde gente, você perde desenvolvimento. E quem desenvolve são o movimento das pessoas, são as pessoas. Cossar, muito obrigado pela aula. A gente agradece muito aí a participação, sempre com ideias e reflexões aí que ajudam a gente a pensar a cidade, andar para frente e torná-la melhor para todos nós. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço, o senhor ficaria à disposição. Claro que precisar é só me chamar aí, a gente conversa, beleza? Muito bem, obrigado, Cossar. Tchau. Isso aí, Moacir, estão aí alguns dos nossos desafios da nossa cidade, do desenvolvimento da nossa cidade para gerar emprego e renda para todos. Marco Zero, onde tudo começa.